Olá, essa é a nossa aula sobre os símbolos do Reiki. O Sensei Mikao Usui, durante a sua busca pelos processos de cura, encontrou e descobriu os símbolos do Reiki em diversas bibliotecas budistas e tibetanas. E ele viu que esse conhecimento vinha de muitos séculos atrás. Esses símbolos já existiam. Só que durante a meditação no Monte Kurama, que ele passou os 21 dias, foi lá que ele descobriu como utilizar os símbolos, qual a maneira correta para que os símbolos tenham mais efeito, né? Ele descobriu a maneira de como ativar os símbolos. Os símbolos foram preservados durante séculos sem o conhecimento do homem ocidental. Eles eram compartilhados só entre os monges budistas. Os símbolos trazem a essência do Reiki e eles são sagrados e assim eles devem ser considerados. Quando eu aprendi o Reiki nível 2 no ano 2001, a gente desenhava os símbolos a lápis no papel para praticar e depois juntavam todos aqueles símbolos desenhados e o pessoal tacava fogo para não ficar circulando o desenho dos símbolos por aí, né? E hoje em dia a gente encontra facilmente na internet de vários símbolos estampados em camisetas, em pingentes. Não tem problema usar assim, né? É até bom divulgar de certa maneira, só que se tenha a consciência de que o devido respeito e consciência de que são símbolos sagrados, né? Como eu falei na aula anterior, eles são compostos de mantras, que são os nomes deles, e yantras, que são os desenhos. Eles são como chaves, como botões que ajudam a gente a acessar determinadas frequências de energia de cura. Eles são como formas, pensamentos que foram cristalizadas com aquela energia durante séculos, durante muito tempo, né? Eles contêm arquétipos também e eles permitem acessar, ampliar a energia e acessar muitas vezes o inconsciente da pessoa, ajudando no processo de cura. A utilização deles é bem fácil. Nós vamos desenhar eles com a mão direita ou a mão esquerda, depende se você é canhoto ou destro, tanto faz, não tem importância. Nós vamos desenhar eles com a mão, por exemplo, o Chokurei, desenhar ele com a mão e mentalizar. Eu sugiro que no começo você pode falar o nome deles bem baixinho 3 vezes quando você desenhar. E depois, quando estiver mais acostumado, pode mentalizar o nome dele, né? E durante a terapia a gente vai aplicar uma primeira sugestão nos 7 chakras que nós vimos no Reiki nível 1. Pode aplicar eles direto no coronário, no frontal, no laríngeo, até o básico. Ou também você pode aplicar diretamente no lugar que a pessoa tenha algum problema ou alguma dor específica. Nós vamos desenhar eles com a mão ou também com a ponta dos dedos, unindo os dedos. A gente pode desenhar eles assim ou com a palma da mão. Mas você vai ver durante a prática que eles vão ter muitas utilidades. A gente pode utilizar na água, diretamente na água que a gente vai beber, deixando ela uma água energizada, nos alimentos também que nós vamos comer. E é bem simples a utilização dos símbolos. Com a prática você vai ver que sim. Vamos agora para a nossa segunda parte da aula, onde eu vou explicar o desenho dos símbolos, o significado e a função de cada um. Vamos para a segunda parte da nossa aula sobre os símbolos do Reiki. Nós vamos começar pelo primeiro símbolo, que é o Chokurei, que significa luz aqui e agora. Essa é a maneira correta de desenhá-lo. Você pode reparar que as linhas aqui se cruzam 7 vezes, representando os 7 chakras. O coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, que fica bem aqui no meio, o plexo solar, o umbilical e o chakra básico. Esse símbolo ele pode ser utilizado em ambientes, na água que você for beber, nos alimentos, quando você estiver preparando alguma refeição. Daquela maneira que eu expliquei antes, nos 7 chakras,
e também aonde a pessoa ou você estiver sentindo dor. Ele amplifica a energia Reiki, trazendo mais luz para o local, ajudando a transmutar as energias negativas. O segundo símbolo é o Sei-Reiki. Ele é de origem chinesa e é considerado símbolo da transmutação. Ele é desenhado dessa maneira. Muitas culturas antigas utilizam este símbolo, este arquétipo. Dizem que é um dos símbolos mais antigos do Reiki. Ele trabalha a questão emocional. Durante as curas sempre é bom utilizar o Sei-Reiki para trabalhar questões profundas da parte emocional e do inconsciente. Ele está mais ligado aos chakras do plexo solar e ao cardíaco. Enquanto o Chokurei amplifica a energia, o Sei-Reiki modula ela. Ele transforma a energia conforme a necessidade da pessoa que está recebendo o Reiki. São 3 funções básicas do Sei-Reiki. Ele limpa energias negativas junto com o Chokurei, protege também o ambiente ou a pessoa, ajuda também na transmutação de emoções negativas e na transmutação de bloqueios energéticos. O terceiro símbolo é o Honshaze Shonen, que significa sem passado, presente e futuro. É o símbolo que possibilita o envio do Reiki à distância. Ele é desenhado dessa maneira. Assim como a distância, ele também rompe a barreira do tempo, possibilitando enviar o Reiki para o passado ou para o futuro. É considerado um instrumento de intervenção das ondas quânticas. Assim como o Sei-Reiki, ele é um modulador da energia Reiki. Ele atua em nível mental, fora do tempo linear, podendo ser utilizado para traumas de infância ou de vidas passadas. Quando ele é projetado para o passado, ele reprograma aquela situação, suavizando as consequências psicológicas que o trauma pode ter gerado. Na próxima aula sobre o envio do Reiki à distância, como enviar o Reiki à distância, eu vou falar um pouco mais sobre a maneira de utilização desse símbolo.